Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sorteio que acontece logo mais para essas quartas de finais da Copa do Brasil e os times que se classificaram, como se classificaram os 8 times que daqui a pouco vão para esse sorteio. Certamente teremos grandes confrontos agora nas quartas de finais da Copa do Brasil, porque de fato passaram grandes times, passaram times interessantíssimos, passaram todos os favoritos, não teve nenhuma zebra, todos aqueles que eram cotados para passar de fase conseguiram passar, beleza? Vamos falar sobre eles aqui, trazendo na tela. Bom, o Grêmio ganhou do Vitória, né, no agregado, no resultado final, por 4-0, então passou fácil pelo Vitória. Primeiro jogo fora de casa, o Grêmio já fez 3-0, já praticamente matou o confronto, e no jogo da volta, o Grêmio ainda fez 1-0. O Grêmio que foi com o time principal nos 2 jogos. O Flamengo, evidentemente, acho que esse é o confronto de maior diferença, capacidade, potencial, enfim. O Flamengo fez incríveis 6-0 no primeiro jogo contra o ABC, jogando em casa, e no segundo jogo poupou o time titular e ainda assim ganhou de 1-0. Então o agregado, né, o resultado final 7-0, passou muito fácil o Flamengo, e já era de se esperar isso. E o Fortaleza ganhou o primeiro jogo difícil, confronto difícil contra o CRB, ganhou o primeiro jogo, o CRB que já havia eliminado o Palmeiras. Fortaleza em casa ganhou o primeiro jogo de 2-1 e no segundo jogo ganhou de 1-0 fora de casa. Então no agregado, Fortaleza 3-1 contra o CRB. O Atlético Mineiro que ganhou o primeiro jogo em casa de 2-0 e no segundo jogo 2-1. Resultado final no agregado 3-2 Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro teve um grande susto ali contra o Bahia. Nesse jogo de volta ele tomou 2-0 ainda no primeiro tempo, então a vantagem que ele havia conseguido em casa ele perdeu ainda no primeiro tempo. Segundo tempo o Cuca colocou o Vargas, que fez o gol da classificação do Atlético. E o Santos, que havia ganhado o primeiro jogo em casa por 4-0, no segundo jogo contra o Juazeirense, né, fora de casa, ele perdeu de 2-0, então teve um certo susto ali, porque tomou os gols ainda no primeiro tempo, e ainda na primeira metade ali, mais ou menos, do primeiro tempo. Segundo tempo, não sei se já estava previsto, o Diniz até colocou alguns titulares, não sei se foi por causa do andar da carruagem ali que complicou um pouco, ou se já havia previsto. Então, no total, no agregado, deu 4-2 Santos. O Atlético Paranaense também passou, ganhou o primeiro jogo em casa por 2-1 e empatou o segundo jogo fora de casa contra o Goianiense por 2-2. Então, agregado, Atlético Paranaense 4-3 contra o Goianiense. E esse é um confronto muito equilibrado, talvez o mais equilibrado aí dessa fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. E o Fluminense, que havia perdido o primeiro jogo para o Criciúma por 2-1 fora de casa, ganhou esse segundo jogo por 3-0 em casa e também passou para as quartas de finais. O São Paulo, que havia ganho, né, nosso tricolor, que havia ganho o primeiro jogo por 2-0 em casa do Vasco, no segundo jogo ganhou de 2-1, então o agregado 4-1. Então é isso, galera, a gente tem aqui 8 grandes times disputando essas quartas de finais, e são times de um potencial enorme, são times que, enquanto uns, como por exemplo São Paulo e Grêmio, não estão bem no Brasileiro, mas que estão vivíssimos na Copa do Brasil, e são grandes times, né, tem um potencial enorme. Outros que a gente pode considerar, como no caso do Fortaleza, por exemplo, que a gente pode considerar um time com um potencial financeiro menor, está voando, está numa fase incrível. Então não tem nenhum time nessa fase que você possa dizer que, dependendo do casamento ali, do confronto, né, da forma como for sorteado, vai ser fácil. Definitivamente, em teoria, claro, né, a gente fala em teoria, o campo não dá para saber ainda, mas em teoria a gente não vai ter nenhum confronto muito fácil, muito simples. E o sorteio acontece hoje, sexta-feira, né, daqui a pouquinho, às 15 horas, estou muito esperançoso para esse confronto. E sinceramente, eu como São Paulino, como tricolor, eu não consigo visualizar nenhum confronto aqui que eu possa dizer, esse aqui pode ser mais tranquilo, esse aqui seria legal que fosse. Eu não consigo ver isso com nenhum time aqui. Claro que uns têm um potencial um pouco maior, como por exemplo o Flamengo, que é um grande time a ser batido, né, atualmente no Brasil, tem muita qualidade, tem muito poder de decisão, mas os outros também não ficam muito atrás. São times difíceis, são times... já deu exemplo no caso do Fortaleza, que está numa fase incrível, né? Não tem a mesma expressão, vamos colocar assim, desses outros clubes, mas que está numa fase incrível. O próprio Atlético Paranaense é muito forte em casa. O Santos, embora esteja numa situação financeira complicada, é um clube grande. Ano passado chegou na final da Libertadores, então também é pedreira.
Então não consigo visualizar absolutamente nenhum confronto aqui que seja um pouco mais favorável. Todos os confrontos são muito difíceis e a gente terá com certeza 4 grandes confrontos, grandes jogos para assistir nessas quartas de finais. Tranquilo? Por hora é isso, só queria fazer um apanhado geral mesmo. Quando sair o sorteio, depois do sorteio a gente faz um outro vídeo comentando, né, daquilo que vem pela frente aí. E espero que o Tricolor passe, né, para as semifinais. E tamo junto. Valeu, galera. Curte, compartilha e comenta aí, se possível, alguma coisa que vocês discordem, enfim, alguma opinião, algum chute de confronto. Tranquilo? Tamo junto. Até mais. Valeu!